Fala pessoal, seguimos com o segundo dia de cobertura do Congresso Europeu de Cardiologia em Londres, do ESC, e a gente vai falar sobre mais um estudo agora a ver com a parte cirúrgica, perioperatório, que é o estudo SweetGraft. Então, esse estudo tratou de uma nova técnica de enxerto venoso para a cirurgia de revascularização do miocárdio, que é o feijão com arroz do cardiologista no dia a dia, que é a revasc cirúrgica. E a gente sabe que na revascularização cirúrgica, geralmente a gente acaba tendo a escolha de um enxerto arterial, por exemplo, uma mamária de esquerda, né, uma artéria torácica interna para DA, para descendente anterior, e os outros enxertos, a gente sabe que os enxertos arteriais, como a radial, como a mamária direita, eles têm uma patência melhor, né, do que o enxerto venoso no longo prazo, mas que na prática a gente ainda vê muito uso de enxerto venoso, como por exemplo uma ponte de safena, né, um bypass venoso com o enxerto de safena. E a gente sabe que os enxertos de safena, eles não têm uma perviedade, eles não têm uma patência de longo prazo muito boas. A gente sabe que em algumas análises, mais ou menos aí 10% dos enxertos podem estar fechados aí no segmento de 1-2 anos, por exemplo, e algumas análises até 50% no segmento de mais longo prazo. Fato é que os enxertos venosos são mais fáceis e mais rápidos de serem feitos, não aumentando o tempo tanto de circulação extracorpórea quanto um enxerto arterial, por exemplo. E como é que foi feita essa técnica então? O cirurgião, ao fazer a safenectomia, ele acaba tirando a safena com os tecidos adjacentes, né? Com o tecido conectivo ao redor. E ele acaba não, entre aspas, limpando a safena, acaba não salinizando, acaba não insuflando a safena para deixá-la, entre aspas, preparada para fazer a revascularização. Alguns estudos iniciais mostraram que esse tipo de técnica aumenta a patência do enxerto venoso de safena no longo prazo. Então, a resposta que esse estudo quis tirar é: será que a gente fazer essa técnica mais aprimorada da retirada da safena para um implante de enxerto venoso, uma ponte venosa, na revascularização miocárdica, aumentaria a patência de longo prazo em comparação com um enxerto venoso numa técnica tradicional? Então, o estudo, para responder essa pergunta, randomizou mais de 900 pacientes que estavam com a cirurgia de revascularização miocárdica indicada de forma eletiva e randomizou para metade para a técnica no touch, metade para a técnica convencional. E o que foi o resultado de longo prazo? O desfecho avaliado foi falência do enxerto, que foi necessidade de alguma abordagem de revascularização, necessidade de alguma angioplastia daquele território irrigado pelo enxerto venoso, ou até mesmo um diagnóstico de estenose maior do que 50% ou oclusão total do enxerto no segmento de até 2 anos. E o estudo também viu complicações relacionadas ao enxerto venoso, né, à retirada do enxerto venoso, à ferida operatória. E qual foi a moral da história? A gente acabou vendo que a técnica no touch, ela acabou tendo uma maior taxa de oclusão, de disfunção do enxerto venoso do que a técnica convencional, no segmento de 2 anos, relativamente importante. E em relação aos outros desfechos, a gente acabou tendo mais desfechos também cardiovasculares em relação à técnica no touch em comparação com a técnica convencional, e em especial um aumento significativo de complicações da ferida operatória nos pacientes que foram abordados com a técnica no touch. Então, a moral da história é que essa nova técnica que a gente comentou agora não performou melhor do que a técnica convencional em termos de aumento de patência ou ausência de disfunção do enxerto venoso no longo prazo, além de aumentar a taxa de complicações relacionadas à ferida operatória. Não sendo, então, uma boa opção para a gente indicar de rotina para os nossos pacientes. Gostaram desse trabalho? Comentem aqui o que vocês acharam e continuem com a gente acompanhando a nossa cobertura do ESC 2024.